Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um programa que estamos aqui realizando no Spotify. Hoje vamos falar acerca de um dom místico que tinha Dom Bosco por o seu discernimento dos espíritos. Dom Bosco tinha ciência das operações mais ocultas das almas de seus jovens que habitavam no oratório de Turim. E havia um dom um pouco curioso, que eram chamadas as bofetadas de Dom Bosco, né? Era um costume que Dom Bosco tinha, que a princípio as pessoas olhavam e até mesmo que estranhavam a atitude do santo por não entenderem o seu significado espiritual, talvez. Acredito que todos os que estão ouvindo já devem ter frequentado alguma cerimônia do crisma, né? Ou que já foram mesmo crismados, e é costume na tradição litúrgica que o bispo dê um tapa na face daquele que recebeu o santo óleo. E isto está prescrito mesmo no rito do crisma, a fim de que este sacramento é chamado o sacramento da maturidade. E sendo o sacramento da maturidade, isto significa que aquele jovem está preparado para o sofrimento, sofrer por Cristo. E aquele singelo tapa que o bispo oferece na face dos crismandos é de origem da inspiração dos santos evangelhos, onde Nosso Senhor diz que se te baterem numa face, ofereça a outra. Por isto o bispo bate numa face, a fim de demonstrar ao jovem crismando que ele está preparado a oferecer a outra face por amor a Jesus. Ora, já no caso de Dom Bosco, esses tapas, ele sabia bem que funcionavam como que pequenos exorcismos que conferia aos seus pequenos meninos do oratório. Pode parecer um pouco estranho, mas os santos têm conhecimentos de realidades invisíveis que a nós, meros mortais, por mais que achemos estranha, mas surtem efeitos de impressionar, né? Então, certa vez, Dom Bosco, sorridente, pois Dom Bosco era muito feliz, um homem muito para cima, e havia dado uma boa bufetada no rosto de um dos seus jovens. E ele, meio que perplexo, voltou para Dom Bosco e exclamou: "O que eu fiz?" E Dom Bosco respondeu: "Fique tranquilo, não bati em você, mas no demônio." Então Dom Bosco enxergava bem a situação das almas de seus jovens. Sabia, por exemplo, Dom Bosco sabia bem quando um jovem do oratório estava em pecado mortal, lhe agarrava pelo corredor e dizia: "Vamos ao confessionário, a sua alma está imunda e aqui dentro assim não podes ficar", né? E logo o jovem ia ao confessionário e era certeiro. Dom Bosco nunca errava nas suas visões, e estes pequenos tapas funcionavam como pequenos exorcismos. E por incrível que pareça, Dom Bosco havia aprendido isto lendo a história de São Felipe Neri, pois São Felipe Neri tinha o mesmo costume com os seus jovens do oratório. E com toda certeza, Dom Bosco, como um discípulo, suplicou a Deus que lhe concedesse o mesmo dom
E no caso dos santos, já possuem a fé verdadeira, profunda, um desprezo de si mesmos, ao ponto que aqueles tapas começaram a surgir os mesmos efeitos que tinham no oratório de São Felipe Neri. Narra o padre Lemon que, deparando-se com algum jovem de aspecto melancólico, Dom Bosco chamava e inquiria o motivo de sua tristeza e o advertia. São Felipe Neri ensinava que a melancolia é o 8º pecado capital, né? E depois o consolava, né? E dá-lhe uma pequena bofetada, dizendo: alegra-se. E com isto, enfim, o jovem logo restituía a alegria primitiva. Era uma coisa de impressionar. Parecia pequenos exorcismos mesmo, aqueles tapas. Os jovens pareciam estar novamente felizes. E diziam eles, testemunhavam eles, que os tapas de Dom Bosco faziam muito bem às suas almas. Inclusive, há muitos testemunhos de que os tapas libertavam das próprias tentações. São Felipe Neri, como eu havia dito, né, agia assim com seus jovens, e aquela mesma palavra dita por Dom Bosco a um jovem inquieto, né, era talvez de inspiração no próprio São Felipe Neri, que teria lido quando Felipe Neri dizia aos seus jovens: não bato em ti, mas no demônio que te tenta, né? Em alguns exorcismos nós percebemos sacerdotes que, enquanto expulsam a Satanás, pois o demônio domina a alma por meio da carne, é costume às vezes os padres exorcistas agredirem levemente aquele que foi dominado pelo demônio, com uma estola, por exemplo, servindo-se como que se fosse de um sacramental, e aquilo faz muito sofrer a Satanás, até mesmo porque, no caso de um santo ou um padre exorcista que tem a graça de ver o próprio demônio, devemos manifestar-lhe ódio, né? Pois ele é inimigo de Deus, ele é inimigo daquele a quem nós amamos, né? Certa vez o cardeal Giovanni Caliero, ao saber que ainda não tinha cumprido os 13 anos quando conheceu seu fundador, né? Obviamente o cardeal Giovanni Caliero, para quem não sabe, foi um dos jovens acolhidos por Dom Bosco, depois virou padre e cardeal. Mais tarde ele deu esse interessante testemunho: estávamos persuadidos de que Dom Bosco sabia que o aluno esbofeteado tinha uma tentação qualquer na cabeça, né? Então ele meio que adivinhava que aqueles alunos estavam passando por algum tipo de tentação, e ele ia surpreendentemente e dava-lhes um tapa, e logo a tentação ia embora. Padre Lemon, que foi discípulo também e um dos grandes biógrafos de Dom Bosco, acrescenta que, além disso, os alunos estavam bem convencidos de que as bofetadas de Dom Bosco possuíam o poder de fortalecê-los na luta contra o demônio. Percebam então, meus irmãos, como é interessante essa paternidade de Dom Bosco para com os seus jovens. Às vezes se reduz a imagem de Dom Bosco a um socialista, né? Alguém que estava apenas preocupado com a indigência material dos jovens, promovendo a dignidade, assim, apenas no sentido físico. Muito pelo contrário, né? Diversas vezes dentro do oratório, os jovens com espírito sobrenatural tiveram que passar por grandes dificuldades econômicas, inclusive alimentar. A única coisa que prendiam aqueles meninos que passaram por boas dificuldades dentro de um oratório que, no final da vida de Dom Bosco, chegou a ter por volta de 1000 jovens,
O que fez aquela juventude toda se agarrar à batina de Dom Bosco nada mais era do que a vida espiritual. Era o crescimento da vida interior, o desejo de salvarem as suas almas, o conhecimento sobrenatural que tinha Dom Bosco da alma de cada um daqueles meninos. E cada um daqueles meninos do oratório havia uma história íntima e particular com Dom Bosco. Dom Bosco os fisgou com uma ação completamente sobrenatural, né? No começo jogava bola com os meninos, oferecia comida, e logo após uma conversa, um diálogo, Dom Bosco começava assim a dizer-lhes os pecados da vida, e muitos daqueles meninos ficavam meio que surpreendidos com aquele padre. Como pode saber tanto de mim se nunca estive com esse sacerdote? E logo percebiam que Deus lhe contava todas as coisas, né? Então, assim era comum algum deles até mesmo pedir a Dom Bosco uma boa bofetada, né? Que diziam que dava, enquanto dizia em tom de gracejo para eles, né? Com esta, o demônio não te incomodará mais hoje, né? Olha que interessante, Dom Bosco ainda dizia, né? Com esta bofetada, o demônio não te incomodará mais hoje. Então percebemos que Dom Bosco tinha um conhecimento sobrenatural que mantinha a juventude ao redor dele mesmo. E talvez seja este elemento a faltar nos nossos tempos, a vida sobrenatural, o conhecimento das coisas ocultas. Sem dúvida, aqueles temas e assuntos acerca da vida interior deve chamar-nos a atenção. Devemos o tempo todo estudar acerca dessa operação divina em nossas almas, que é a graça, descobrir os benefícios que a graça, inclusive no sentido psicológico, pode promover a nós, os efeitos que ela pode promover a nossa vida temporal, a perfeição das nossas atividades cotidianas. E obviamente um santo logo era percebido quando varria o chão, quando fazia suas atividades de governo, quando um santo era uma mãe de família, ou em trabalhos brutos como a carpintaria. Logo se percebia, e a gente percebe muito bem isso na vida de Jesus, que ele sempre foi reconhecido como o filho de José, o carpinteiro, né? Então percebemos que a fama de José se espalhava por toda a Galileia. E se espalhava sim, porque não era qualquer carpinteiro. Todos o conheciam, e esse conhecimento geral de José é porque era um carpinteiro, além do seu trabalho ser feito com muito esmero, a honestidade, a virtude estava por detrás, e aqueles clientes se sentiam muito mais confiantes em tratar com ele mesmo. E assim os santos fazem transbordar nas suas atividades corriqueiras a paciência, a sinceridade, a pobreza de espírito mesmo, a humildade, e todas estas coisas beneficiam as almas que os rodeiam, né? Então, São João Bosco plantava esta sementinha sobrenatural no cotidiano dos jovens daquele oratório de Turim. E estes tapas, né, eram como que convites para que os jovens estivessem atentos contra as investidas do demônio e recobrassem o ânimo e a alegria para prosseguir na vida interior. Quantas pessoas estão desanimadas no nosso tempo? Muitas. A depressão toma o coração de muitas pessoas, a melancolia, que acaba por
prender o coração a esta vida, a esta terra, e depois gerando assim o desespero, a falta de confiança naquela mão divina que cuida pessoalmente de nossas vidas. E por isso mesmo, temos que nos preocupar com o estado de graça de nossas almas, porque se nós nos encontramos fora da graça de Deus, como que Deus cuidará de nós se insistimos ficar fora dos seus cuidados, do seu amor? Então, por isso, corramos ao sacramento da penitência para recuperar esse estado feliz de união com Deus. Vejamos outro testemunho acerca desses tapas dados por São João Bosco. Acredito que eu e você estejamos precisando de uns bons tapas de Dom Bosco, né? Não seria nada mal que ele descesse dos céus e viesse às vezes dar uns tapas bem dados em nós para que prossigamos o caminho da nossa vida interior, porque qualquer dificuldade, obstáculo, doença, perseguições, ficamos todos cheios de melancolia. E como seria bom, não é verdade? Um pai espiritual da envergadura de Dom Bosco, que de fato os seus gestos externos vinham acompanhados de muita graça que a sua alma estava cheia. Assim está um testemunho aqui que nos é relatado por um clérigo salesiano que teve uma oportunidade destas, quando diz a Dom Bosco, né, em uma carta: meu amado pai, a última bofetada com a qual o Senhor me presenteou continua gravada em minha face. Quando penso nela, enrubeço-me e julgo adequado possuir no meu rosto a marca de seus amáveis dedos. Mande-me, por favor, boas bofetadas, e eu as espero. Amo mais Dom Bosco do que o mundo inteiro, e se alguma tristeza ou mau pensamento me assalta ao longo do dia, basta-me recordar meu caro Dom João, para ficar imediatamente livre. Querido Dom Bosco, prostrado diante do Senhor, ofereço-lhe tudo quanto possa exigir de mim. Dou-lhe tudo. Aceite-me como o menor dos seus servos e não exclua do grande livro dos seus filhos o seu, em Jesus Cristo, Giuseppe Pitaluga. Olha que bonita esta carta, né? Escrita por esse padre que de uma maneira misteriosa recebeu uma burdoada em sua face, né? Lá de Dom Bosco. E ele diz que quando sentia, né, as mãos de Dom Bosco sobre o seu rosto, logo quando vinha a tentação, parecia-lhe que lá ainda repousavam as mãos de Dom Bosco e a tentação desaparecia. Era realmente uma grande maravilha, não é verdade? É claro que não aconselho a todos nós fazer estas obras, que era própria dos santos. Às vezes, se a gente sair por aí dando tapa no rosto de alguém, as pessoas podem até nos processar, não é verdade? Porque é bem certo de que se nós dermos um bom tapa em alguém, este estará mais eivado de paixões desordenadas do que graças que emanam do espírito, da alma, né? Então é importante tomar um pouco deste cuidado, né? Bom, e Dom Bosco, com esse alto grau de discernimento que tinha, sabia bem o que estavam fazendo seus jovens, mesmo por suas costas. O seu santo anjo da guarda era muito potente e vinha ali logo avisar, né, como um inspetor do colégio, avisava Dom Bosco que os jovens estavam aprontando, né? Por exemplo, em 1863,
ele estava pregando exercícios espirituais em uma outra casa da congregação. E de uma maneira sobrenatural, viu 2 meninos saírem do oratório às escondidas para banharem-se num rio próximo. Depois de nadarem certo tempo, começaram a conversar na margem do rio sobre temas inconvenientes. Dom Bosco ouviu e os interrompeu com uma série de vigorosas palmadas nas costas. Assustadíssimos, porque não viam o agressor, eles sentiram arder as suas costas e voltaram correndo para o oratório. Na manhã seguinte, o diretor, que era o padre Alossanati, recebeu um bilhete de Dom Bosco, comunicando que vira 2 transgressores e lhe dera uma boa lição. O diretor em seguida o chamou e estes confessaram a culpa. Ainda lhes doíam as costas, de tão fortes que foram as palmadas que receberam. Isto atestaram os meninos, que não viram ninguém por lá, muito menos Dom Bosco. Ficaram surpreendidos como Dom Bosco sabiam do que eles faziam na vida escondida. E por isso mesmo os jovens do oratório pensavam 2 vezes antes de enganarem a São João Bosco. Em outra ocasião, Dom Bosco perguntou a um dos jovens que o rodeavam: "Você não se lembra de ter recebido em tal dia um tapa dado por mão invisível?" Surpreso, ele respondeu que sim, e indagou como Dom Bosco tomara conhecimento do fato. E aí Dom Bosco perguntou: "E o que fazia você naquele momento?" E aí o jovem ficou com o rosto todo vermelho, como em brasa. E Dom Bosco tomou ele assim à parte, o tranquilizou, dizendo algumas palavras de advertência e aconselhamento espiritual. Muito bem, queridos irmãos e irmãs, com este pequeno gesto feito por Dom Bosco, demonstrava assim o seu cuidado para com aqueles jovens que custaram o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Curiosamente, isto se repete na vida de Padre Pio de Pietrelcina. Vocês sabem que Padre Pio também dava boas burdoadas no rosto das pessoas e dos homens, principalmente quando chegavam perto de Padre Pio. Acredito eu que Padre Pio também tenha descoberto, tanto de maneira sobrenatural quanto de maneira natural, os efeitos que o Espírito Santo podia fazer e operar nas almas por um gesto como este, pois Padre Pio era devoto de Dom Bosco. Padre Pio lia a vida de Dom Bosco, inclusive de tão admirado que havia ficado pelos feitos de Dom Bosco, que Padre Pio acreditava que era este o maior santo da igreja. Então, não é difícil acreditar, tal como Dom Bosco havia lido na vida de São Felipe Neri sobre os tapas, Padre Pio também tenha aprendido isto pela biografia de São João Bosco. E também no caso de Padre Pio, como era um santo de 7ª morada, este tapa surgia efeitos incríveis na alma, como era o caso de algumas pessoas testemunharem que sentiam por dias o efeito do tapa dado por Padre Pio. Há casos de pecadores que comentavam sentir por semanas os tapas a se renovarem quase que todos os dias, e fazendo assim, estes pecadores obstinados esquecerem-se daqueles pecados e dos vícios que incomodavam a sua própria carne. Há uma história curiosa que certa vez um jovem, filho espiritual do Padre Pio sempre ensinava às pessoas que quando passassem diante da igreja deveriam fazer uma vênia, ou seja,
A vênia significa inclinar a cabeça e fazer o sinal da cruz, para assim saudar o Santíssimo Sacramento do altar. E um jovem ficou com vergonha, quando passava no meio da rua, de fazer a vênia com o sinal da cruz, e por isto mesmo fez um sinal da cruz muito escondido e rápido para que ninguém percebesse. De repente, sentiu sobre a sua face uma mão pesada a bater-lhe, e ele, sem nada entender, olhava para um lado e para o outro, assustadíssimo. Quando chegou em São Giovanni Rotondo, em uma outra ocasião, Padre Pio lhe exclamou: não tens vergonha de esconder a sua fé? Sentistes aquela bofetada? Fui eu mesmo que lhe dei, pois nunca deve se sentir vergonha de Deus. E o jovem, admirado, como pôde o Padre Pio estar lá para lhe chamar a atenção? Assim, meus queridos irmãos e irmãs, os santos estão muito próximos de nós. Que veja o santo de sua devoção e suplique a Deus que, se for preciso, ao longo do dia, que este santo venha e lhe dê umas boas bofetadas, a fim de que voltemos à realidade, que voltemos a amar a Deus e não prestemos atenção nestas coisas e mesquinharias que o demônio tenta nos arrastar para baixo, numa melancolia sem fim. Enquanto Deus, os anjos e os santos querem nos puxar para cima, para um otimismo, a fim de que gere sobre nós uma esperança, não nas coisas sensíveis e perecíveis desta vida, mas que geremos uma esperança sobrenatural em que Deus nos espera. Deus já nos prepara no agora, no presente, para o céu. A cada dia que acordamos, o Espírito Santo nos fornece graças atuais, novíssimas, para que mais uma vez a santidade desabroche em nosso íntimo. Basta que nos unamos à humanidade de Cristo, e a forma de nos unir à humanidade de Cristo para que assim cheguemos à natureza divina é preciso ler a vida dos santos, saboreá-la, é preciso ler os santos evangelhos, trazer na memória, estimular com o imaginário, e assim nós vamos nos envolvendo de tal maneira afetuosamente a Cristo, que assumiu a humanidade, e no caso dos santos, todos eles fazem parte do corpo místico de Cristo, tal como havia afirmado São Paulo: não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então, quando nós nos unimos a estes homens e a essas mulheres, o que está lá por detrás é a caridade divina infundida pelo Divino Espírito Santo. E vamos assim experimentando dia após dia a ação de Deus, o cuidado destes santos sobre as nossas almas. São tão generosos, nunca se cansam de ter filhos espalhados pela terra inteira. Um Padre Pio, uma Santa Teresinha do Menino Jesus, um São João Bosco. São incontáveis os filhos espirituais que estes homens e estas mulheres têm espalhados por toda a terra. Mas se em vida São João Bosco conseguia cuidar dos 1000 jovens como se fosse um, imaginemos agora que não estão presos no limite da carne e da matéria, estão livres lá ao lado de Deus, podem ao mesmo tempo cuidar de cada um de nós com muito mais carinho e afinco e com os auxílios divinos. Aproveitemos então que, se em vida eram tão generosos, no céu ainda mais. Por isso o Padre Pio mesmo havia dito que no céu, quando chegasse, aí sim as pessoas veriam quem ele é, pois ele faria grandes estragos. Esperemos pelo esse auxílio e patrocínio de nossos santos de devoção. Deus seja louvado nos seus santos, e tenham um santo dia aqueles que nos acompanham por aqui.
pelo Spotify.